Olá, meu nome é Walter Wolff, tenho este canal aqui no YouTube, um canal que ensina alemão para você. Ensino alemão básico desde o início, mas eu já postei muitos vídeos, mais de 100. Fiz já uma abrangência geral de toda a gramática alemã, inclusive da fonética alemã, que é muito importante. No momento eu estou fazendo uma utilização de verbos para mostrar como nós formamos orações em alemão, que é um modo de aprender uma língua, formar orações. É o que nós aprendemos na nossa primeira infância em português, antes de irmos para a escola, formar orações, conjugar um verbo, colocar um sujeito, colocar um complemento. É isso que nós estamos fazendo com os verbos nesse momento. E hoje nós vamos fazer isso com o verbo zu können. O verbo zu können, que é um verbo modal, no sentido de poder, poder no sentido de capacidade, Fähigkeit, poder no sentido de Erlaubnis, permissão, e poder no sentido de Möglichkeit, capacidade, como no português. É um verbo modal exatamente como no português e como no inglês. Afinal, o que seria um verbo modal? O verbo modal é um verbo auxiliar que vem conjugado e na oração aparece em seguida um verbo principal no infinitivo. E esse verbo modal conjugado, ele vem a auxiliar o sentido do verbo principal. Isso é o verbo modal. Então, antes de nós continuarmos, eu peço para você, se ainda não estiver inscrito nesse canal, Walter Wolff, se inscreva, me acompanhe e veja como nós vamos aprender a fazer orações, ou seja, aprender a falar alemão realmente, conjugando o verbo modal zu können no presente do indicativo e que no alemão nós chamamos de Präsens. Então, por favor, se inscreva e fique até o final do vídeo. Se gostar, clique no gostei. Bom, inicialmente eu vou repetir para vocês as utilizações do verbo zu können, para que serve o verbo zu können, qual a sua função. Ele tem a função, é um verbo auxiliar, mas tem três funções em alemão. A função de Fähigkeit, capacidade, no sentido de poder, no sentido de capacidade, no sentido de poder, de permissão, Erlaubnis, permissão para fazer alguma coisa, e no sentido de Möglichkeit, no poder, no sentido de ter a possibilidade de fazer ou acontecer algo. Bom, eu coloco aí também, você está vendo na tela, a conjugação desse verbo modal zu können no Präsens, presente indicativo, correspondente. E ele está aí, ó, ich kann, du kannst, sie, es kann, wir können, ihr könnt, sie können, e o sie formal, sie können. Bom, percebo que, assim como todos os verbos modais, nas pessoas do singular, primeira e segunda pessoa do singular, ele é irregular, né? Para quem assistiu os meus vídeos lá de como se reconhece um verbo e se conjuga um verbo regular, os verbos modais são todos irregulares na primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Isso é uma irregularidade, é uma característica dos verbos modais em alemão. Mas na segunda pessoa, na primeira, segunda e terceira pessoa do plural e no pronome formal sie, ele tem uma conjugação regular. Bom, está aí então, você está vendo aí a conjugação dele, e agora o que nós vamos fazer? Nós vamos, você está vendo aí na tela, nós vamos, como nos vídeos anteriores, nós vamos formar orações em alemão com o verbo zu können conjugado. Como é que nós vamos fazer isso? Você está vendo aí na primeira coluna palavras que servem como sujeito da frase. Eu coloco ali os pronomes pessoais de caso reto, né? O ich, o du, o sie, o wir, ihr, o sie, e mais dois nomes próprios, o Paulo e a Lisa. Na segunda coluna, eu coloco ali o verbo zu können conjugado nas suas possíveis formas, né? No können, no próprio können, no kann, no könnt, no kannst, são as, né? Como nós vimos na conjugação dele. Na terceira coluna eu coloco algumas palavras que podem servir de complemento a essas frases. E ali você pode ver
os complementos que nós vamos utilizar para formar orações. Estão lá, Gulasch kochen, é um complemento, Gulasch kochen. Na formação de orações você vai entender. Segeln, segeln, navegar. Gut fahren, gut fahren. Englisch schreiben, Englisch schreiben. Theaterkarte kaufen. Nach São Paulo fahren. Spanisch lesen, Spanisch lesen. E a última, schlafen gehen, está lá, schlafen gehen. Então, uma coluna com possíveis sujeitos, uma coluna com o verbo conjugado e uma coluna com complementos. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos formar orações pegando um termo da coluna do sujeito com um termo da coluna do verbo conjugado e uma coluna do complemento. Vocês vão perceber que pode se fazer várias combinações e escolha desses sujeitos e verbo conjugado e complementos, formar diversas orações, né? Mas nós vamos aqui fazer algumas orações para você ver a importância de formar orações em alemão. Então você está vendo aí as orações que nós estamos formando aqui com essas três colunas. Ich kann Spanien lesen. Ich kann Spanien lesen no sentido de Fähigkeit, capacidade. Eu tenho a capacidade, né, de ler espanhol. Ich kann Spanisch lesen. Du kannst segeln. Du kannst segeln. Veja de onde eu tirei. Tirei um sujeito da primeira coluna, um verbo conjugado da segunda e um complemento da terceira coluna. Du kannst segeln também no sentido de Fähigkeit, capacidade. Kann nach São Paulo fahren. Kann nach São Paulo fahren. Ele tem permissão de ir a São Paulo. Erlaubnis. Erlaubnis, né? A próxima, wir können Englisch schreiben. Wir können Englisch schreiben, sentido de Fähigkeit, capacidade. Outra frase, ó, hier kann man Theaterkarten kaufen. Hier kann man Theaterkarte kaufen. No sentido de Möglichkeit, possibilidade. Hier kann man Theaterkarten kaufen. Adiante, Sie können gut fahren. Sie können gut fahren no sentido de Fähigkeit. O senhor ou a senhora consegue, podem dirigir bem, né? Ok? Paul, agora usando não um pronome pessoal, mas um nome próprio, Paul kann schlafen gehen. Paul kann schlafen gehen, no sentido de Erlaubnis. Paul pode ir dormir. E por último, Lisa kann Gulasch kochen. Lisa kann Gulasch kochen no sentido de Fähigkeit, capacidade. Bom, nós vimos aí como se aprende uma língua, na verdade. Como se aprende uma língua? Nós aprendemos uma língua a partir do momento que nós conseguimos fazer orações, ou seja, conjugar um verbo, no nosso caso hoje o verbo zu können, colocar um sujeito, colocar um complemento e formar orações. A partir do momento que você aprende a formar orações, como você aprendeu lá na primeira infância a formar orações em português, você aprende então qualquer língua. Bom, hoje nós temos um recurso muito importante que é a IA, e não se limite a ver esse meu vídeo somente no que eu coloquei, o conteúdo que eu coloquei aqui. Você pode pedir para a IA formar quantas orações você quiser com o verbo zu können no present, né? E ele vai te formar aleatoriamente orações corretamente, né? Para você exercitar, né, a formação de orações. Pode pedir para ele também formar exercícios para você completar a conjugação correta do verbo zu können. Enfim, a IA está aí para nos ajudar. Então hoje nós vimos a conjugação do verbo zu können e formando orações em alemão. Agora sim, se você gostou desse meu vídeo que ensina a formar orações em alemão, por favor, clique no gostei, você me ajuda, né? Divulga o canal, você me ajuda.
E no próximo vídeo nós faremos então a conjugação do verbo modal zu sollen, também formando orações em alemão. Até o próximo vídeo. Tschüss.